Já que no último vídeo eu enchi o saco de todo mundo falando sobre o que você não deve comprar nesse Natal, eu resolvi ser um pouco mais propositivo e sugerir 7 livros essenciais para entender 2018 e que vale a pena você dar de presente nesse Natal. Só antes de eu continuar, não vai esquecer de curtir e se inscrever no canal. Só antes de começar, alguns avisos. É claro que tem muito mais livro interessante sobre a atualidade da política do que esses que eu vou indicar agora. É que esses eu escolhi, primeiro porque eu li, e eu não vou recomendar um negócio que eu ainda não li, porque eu achei que traziam ideias importantes pra gente pensar sobre o que tá rolando. Eu não vou nem tentar resumir as ideias de cada livro, porque elas são extremamente complexas e não dá pra resumir isso com qualidade num vídeo que precisa ser minimamente curto, pra não ficar muito chato. Então se você que leu algum desses livros, a hora que assistir isso aqui, sentir que eu fui um pouco raso ou simplório na análise de cada livro, você provavelmente acertou. E aí quem eventualmente se interessar por comprar ou ler esses livros, eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra você comprar cada um desses livros na Amazon. Então vamos lá. O primeiro livro é curtinho, é esse aqui, Ruptura, a crise da democracia liberal, do sociólogo espanhol Manuel Castells. Se você só pudesse escolher um pensador para entender como que é a sociedade e a política no século XXI, com o avanço das redes sociais, esse pensador é o Manuel Castells. Simplesmente porque ele é o pioneiro mundial no estudo desses temas há mais de 20 anos. Ele tem uma vasta produção teórica sobre o tema, cujas referências eu posso deixar aqui na descrição também. E nesse livro específico, que eu estou recomendando, ele não faz nada menos do que aplicar todo esse conhecimento acumulado que ele construiu ao longo dos últimos 20 anos para entender os fenômenos políticos mais recentes e mais chocantes do nosso tempo. A eleição do Donald Trump, o Brexit, a vitória do Macron na França, tudo isso explicado à luz da mais bem acabada teoria sociológica sobre esses tempos que a gente vive, que nós temos até agora. Segundo livro, Crise e Reinvenção da Política no Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Como não poderia deixar de ser, aqui tô eu de novo falando bem do Fernando Henrique, mas é que uma coisa é você entender o que está acontecendo no âmbito mundial com a política e os impactos da globalização e das redes sociais nas nossas relações sociais. Agora, outra coisa ainda mais complexa e necessária é você aplicar esse entendimento ao contexto brasileiro. E a partir desse entendimento contextualizado, apontar caminhos para a política brasileira. É a esse esforço político e intelectual que o ex-presidente Fernando Henrique se dedica nessa obra. A grande vantagem de você ler uma obra de Fernando Henrique do seu período pós-presidência é que ele consegue misturar como poucos o rigor da análise sociológica da política com o realismo e com a sensibilidade de quem ocupou o cargo mais importante do nosso sistema político de presidente da República, como ele. Você vai ter acesso a uma leitura bastante realista e bastante equilibrada do que aconteceu com a política brasileira nos últimos 30 anos e, a partir desse balanço histórico, quais são os novos caminhos que as lideranças políticas de hoje e de amanhã precisam adotar a partir de agora. O próximo livro da lista, O Progressista de Ontem e o do Amanhã, Desafios da Democracia Liberal no Mundo Pós-Políticas Identitárias. Eu tô com a versão em inglês porque eu ganhei de presente, eu não comprei a versão em português, mas ela tá muito boa. Esse aqui é de longe o livro mais polêmico da lista. O Mark Lilla, professor da Universidade de Colômbia, é um cara que está chacoalhando as bases do pensamento político do Partido Democrata nos Estados Unidos e, como consequência, esse livrinho está tendo um impacto muito grande também no pensamento político de vários outros partidos no mundo inteiro. A ideia basicamente dessa obra é oferecer uma autocrítica e um diagnóstico dos motivos da derrota do Partido Democrata em 2016. E aqui vai mais uma daquelas simplificações rasas que certamente eu ainda vou ser muito criticado por isso. Mas no fundo, o que o Mark Lilla está dizendo é que o Partido Democrata meio que abriu mão de fazer política, mergulhando no fanatismo moral das políticas identitárias. Deu para sentir a polêmica disso aqui, né? Recebido com desconforto tanto pela direita quanto principalmente pela esquerda, é uma obra que se dedica ao convencimento político. Mark Lilla não esconde isso. Ele é um democrata anti-Trump, de centro e liberal no sentido norte-americano do termo. No fundo, o que ele está dizendo é que a política identitária que tem orientado a esquerda nos Estados Unidos e no mundo inteiro acabou adquirindo um tom religioso e moralista. Isso acabou fazendo com que o identitarismo se esgotasse enquanto discurso político da esquerda norte-americana. Em outras palavras, os progressistas norte-americanos teriam desaprendido a se dirigir ao eleitorado dos Estados Unidos enquanto cidadãos, apresentando um diagnóstico comum e uma proposta de futuro compartilhado por conjunto da sociedade americana, coisa em que eles eram muito bons em fazer no passado. Para a esquerda brasileira, isso aqui também é uma bomba. Próxima indicação é para fazer o contraponto mesmo com o último livro que eu indiquei.
Tem saída? Ensaios Críticos sobre o Brasil. Esse livro aqui eu confesso que é o único da lista que eu ainda não li inteiro, mas é que como é uma coleção de artigos, você acaba lendo aos poucos mesmo. Uma coletânea de quase 30 ensaios escritos especificamente para essa obra, exclusivamente por mulheres, que são políticas, acadêmicas ou figuras intelectuais de maneira geral, sobre as várias saídas para as várias crises que o país enfrenta nos últimos anos. E como não poderia deixar de ser, com um enfoque todo especial nos impactos que essas várias crises têm para as mulheres e para as mulheres negras. É uma obra de fôlego, organizada pela Winnie Bueno, a Joana Burigo, Rosana Pinheiro Machado e a Esther Solano. Apesar de eu não ter lido todos os ensaios ainda, é porque foi o livro mais recente que eu ganhei. Eu vou destacar, por exemplo, os textos da Rosana Pinheiro Machado e um texto que acabou adquirindo um significado ainda mais especial, da Marielle Franco. Todos os títulos de todos os ensaios aqui cumprem muito bem o papel de fazer com que os leitores se interessem pelo que eles têm a dizer. Globalização, neoliberalismo e governabilidade, impeachment e resistência, democracia, nação e interseccionalidade, corpo, vida e morte. São as partes em que a obra é dividida. É também de longe o livro mais à esquerda dessas minhas indicações. Mas se você é uma pessoa de esquerda, a leitura é obrigatória. Se você é de direita, é sempre bom conhecer o que o teu adversário está pensando. A próxima indicação é de um livro que está super na moda, porque o título é super chamativo e sedutor. Como as Democracias Morrem, de autoria de 2 professores da Universidade de Harvard, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. O que deve ter de resenha sobre isso aqui espalhado pelo YouTube e pela internet não é brincadeira. Mas, de fato, esse livro é uma das principais produções bibliográficas dos últimos tempos sobre a nova realidade política que se instalou no mundo nos últimos 3 anos. É um livro de ciência política muito acessível e muito interessante para qualquer pessoa de qualquer área. Os autores se debruçam sobre a história de vários e vários regimes políticos nos últimos 100 anos para construir meio que uma teoria da degradação democrática. Em outras palavras, o que é que faz um regime político que a princípio é democrático se degradar num regime político autocrático, autoritário, ditatorial? São inúmeros os caminhos que uma democracia pode percorrer para se destruir pelas mãos dos seus líderes democraticamente eleitos em direção a uma ditadura. E um chefe de Estado, quando se mete a colocar o seu país no caminho de uma ditadura, tem 1 milhão de ferramentas e expedientes para fazer isso acontecer. Ao longo da história, mostram os autores, as táticas mais comuns envolvem a perseguição dos opositores, a deslegitimação dos adversários políticos, a intimidação ou a cooptação dos outros poderes de Estado. Uma das reflexões mais interessantes da obra é a ideia de que boa parte das ditaduras, e certamente a maioria das que a gente pode acabar vivendo no nosso tempo, surgem graças a uma falência gradual e proposital das instituições democráticas, muito mais do que a uma ruptura escancarada e imediata do regime constitucional. Com essa coisa de tanque de guerra na rua, presidente assassinado em praça pública, tudo isso, de acordo com os autores, é coisa do passado. E agora a moda das ditaduras seria a corrosão lenta, gradual e silenciosa das grades de proteção com que toda democracia conta para se proteger dos tiranos. E aí vem talvez o insight mais brilhante e inovador da obra, que é a ideia de que as democracias são mantidas e evoluídas não só pela rigidez formal de um regime constitucional e de um governo das leis, mas também, talvez principalmente, pela adoção e valorização de algumas regras não escritas da política democrática, que são várias, mas, por exemplo, a ideia de que a gente nunca pode demonizar e deslegitimar os nossos adversários políticos enquanto inimigos do povo. O próximo livro que eu vou indicar, eu tô sem ele aqui porque eu emprestei e a pessoa não me devolveu ainda, mas nem por isso eu vou deixar de recomendar, porque ele é bom mesmo. O livro é o Fé Cidadã, de autoria do Carlos Bezerra Júnior. Esse livro está na lista por um motivo muito simples. Hoje você não consegue entender ou fazer política no Brasil sem conhecer, respeitar e interagir com a comunidade cristã e principalmente evangélica do nosso país. E aí a gente tem esse médico que é pastor evangélico e deputado e resolveu escrever um livro expondo as suas críticas e as suas reflexões sobre o modo como a política e a religião se misturam no Brasil contemporâneo. Obviamente você já deve ter ouvido falar da bancada evangélica. Será que ela faz jus a esse título mesmo? Qual que deveria ser a sua agenda parlamentar? Qual que deveria ser o seu projeto de país? Quais são as suas contradições fundamentais? O livro é muito bem escrito e para quem anda decepcionado com a política no nosso país, acaba sendo
sendo um verdadeiro oásis de ideias. Porque no fundo é uma rejeição muito corajosa do fundamentalismo religioso na política, uma proposta política muito ousada, muito robusta sobre o modo como a visão humanista das coisas, que é tão típica do cristianismo, deve ser aplicada para enfrentar os principais desafios políticos da sociedade brasileira. Se você é de direita ou de esquerda, esse livro é importante para você entender como pensa e qual que pode ser o papel dessa imensa quantidade de eleitores cristãos na construção de um Brasil justo e democrático. Sem preconceitos e sem dogmas, a mensagem que o livro traz é uma prioridade obrigatória na agenda das forças políticas democráticas do nosso país. O último livro que eu queria indicar, só para ninguém falar que eu só estou indicando o livro teórico, eu resolvi indicar também um pouco de literatura, de um dos autores que tem chamado mais a atenção da crítica literária brasileira, pela riqueza da sua linguagem e pela força das imagens que ele escreve no papel. O Sol na Cabeça, livro de contos do carioca Giovanni Martins. Se você der um Google no nome do Giovanni Martins, você vai ver que ele é o novo queridinho da crítica literária brasileira. Isso porque ele é um cara que, ao escrever, traduz com muita sensibilidade artística e literária a realidade cotidiana de quem vive nas favelas e comunidades do Rio de Janeiro. 2018 foi um ano muito difícil para os cariocas, como todo mundo sabe, e acho que até por isso mesmo esse livro veio em tão boa hora. Do ponto de vista do estilo, o Giovanni consegue uma mistura muito fina, muito elegante da oralidade da língua portuguesa, típica do Rio de Janeiro. É tipo assim, você consegue ouvir o sotaque dos personagens, com trechos de muita erudição da língua portuguesa culta, o que em vários trechos te faz lembrar, sem brincadeira, do estilo do Machado de Assis. Só para dar alguns exemplos, os contos que eu mais gostei do livro: Estação Padre Miguel, Espiral, Mistério da Vila e Travessia. Para quem é fã de literatura brasileira, é um autor que é obrigatório ficar de olho, porque é uma das primeiras obras que ele tem apenas, e você não precisa ser muito entendido do assunto para perceber que esse cara vai longe ainda na sua produção literária. Enfim, é isso. Você sentiu que tem algum livro indispensável faltando nessa lista? Deixa aí nos comentários. Esse vídeo foi mais longo, não tinha jeito, e é isso aí. Até a próxima.